Pastora Daniela com a palavra. Ô, glória. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Como é bom estarmos aqui, né? Eu vou ler com os irmãos um capítulo bem conhecido. Eu peço que os irmãos abram suas Bíblias. Segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo 15. Glória a Deus. Lucas 15. Nós vamos ler do verso 8 ao 10, que é um texto bem conhecido que diz assim: a dracma perdida. Todos encontraram? Amém. Eu estarei lendo porque é bem curtinho, tá bom, irmãos? Então diz assim: a dracma perdida. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. E assim vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, me coloco diante de Ti neste momento, Senhor, para pedir a Sua graça ao Pai, que abençoe, Senhor, esteja comigo, somente como instrumento, mas fale com o Seu povo, Pai. Entregue o que o Senhor tem a falar com a Sua igreja, assim tenha a falar comigo também, Pai. Eu Te louvo e Te agradeço pela exposição da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Os irmãos podem se assentar. O Senhor colocou essa palavra no meu coração já há uns dias atrás, mas eu não imaginava que fosse pregar ela hoje. Hoje Ele confirma essa palavra no meu coração novamente, né? E fala de coisas que a gente perde, né? De uma moedinha, de uma dracma perdida, né? E hoje em dia, na correria do dia a dia, são tantas coisas que a gente tem, tantos afazeres, tantas coisas durante um dia. Nós, mulheres que cuidamos da casa, umas que trabalham, os maridos que saem para trabalhar, e é uma correria diária, né? Constante. Constantemente nós estamos correndo. E, às vezes, fica fácil a gente perder algumas coisas. Às vezes, a gente perde algum objeto, ou alguma consulta, ou reunião de filhos. É uma série de coisas que a gente vive no dia a dia, né? E eu acho que nessa correria a gente corre o risco de perder algumas coisas, né? E aqui o Senhor traz essa parábola. Na verdade, são 3 parábolas interligadas, né? A gente fala da parábola do filho pródigo, da parábola da ovelha perdida e da dracma perdida. São 3 parábolas sobre coisas perdidas, e, na verdade, o Senhor diz a alusão aqui a uma alma perdida. Mas são 3 formas diferentes. Se a gente olhar, o filho pródigo, ele se perde porque quer. Na verdade, ele tem consciência, ele simplesmente sai, né? Ele pode não estar em consciência ali, em sã consciência, mas ele se deslumbra com o que o mundo tem a oferecer e ele sai, e ele se perde. E, nesse caso, ele tem consciência, ele se perdeu porque quis. Já a ovelha perdida, ela já não tem consciência, ela não tem senso de direção. Então, ela saiu de perto do seu pastor e ela se perdeu e não consegue voltar sozinha, porque ela não tem esse senso de direção, assim como nós, como o filho pródigo. Mas ela emite sons, então é fácil de encontrar, não é? Quando é alguma coisa que emite sons, uma criança, você não sabe onde ela está dentro de casa, se ela fizer um barulho, você vai indo. Aí, igual a minha, que agora está andando e ela é muito rápida, você ouve o barulho, você vai atrás, para saber onde está. É o caso da ovelha perdida. Então, e aí o pastor vai atrás e encontra a ovelha. Já no caso da dracma, não. Na dracma perdida, alguém perdeu. E a gente pode perder por vários motivos. Pode perder por um descuido, né? Porque alguém perdeu. Não foi coisa que se perdeu. Alguém perdeu. E se perdeu dentro de casa. Nesse caso, alguém tem que procurar, mas sem saber onde está. Mas, quando a gente acha que está em casa, a gente poderia ficar mais tranquilo, né? Não perdi na rua, então uma hora eu vou achar, mas dá um incômodo, né? Uma inquietação. A gente tem que
que procurar onde está. E no caso assim da dracma perdida, né, é uma moeda de prata aqui que na época era uma moeda que na verdade, quando as meninas judias elas se casavam, elas ganhavam essa moedinha e elas colocavam num acessório, que era uma diadema. Então era uma coisa de valor, porque significava que agora ela era casada. A gente não sabe se ali tinha, como numa aliança, tinha alguma coisa escrita, alguma coisa assim, mas era uma coisa de valor, era uma moeda que tinha um valor. Então, as meninas, quando se casavam, elas usavam um acessório e era uma coisa de valor. Num soldado que trabalhava, uma dracma ela era o valor de um denário, de um dia em todo trabalhado. Então, assim, eram coisas de valor, né? E o Senhor me coloca aqui 3 lições para que a gente tire dessa parábola, né? Como nós estamos valorizando? O que nós estamos valorizando? Será que nós estamos valorizando o que nós estamos perdendo? Ou a gente está perdendo e não tem essa noção? Será que nós estamos valorizando o que Deus deu a nós? O que Deus confiou a nós? O que Ele tem para nós? Porque, às vezes, são coisas que o Senhor nos dá e a gente não se atenta. Porque aqui é coisa de dentro de casa. Às vezes, você tem um casamento e você não está se atentando a ele. Às vezes, você tem um filho, está dentro de casa, você não está se atentando ao que ele está fazendo. Às vezes, você tem um marido que está com imensas dificuldades e você está tão acostumado e não está se atentando. Será que nós estamos perdendo alguma coisa dentro da nossa casa e a gente não está com a noção porque a gente já está acostumado? Porque a gente se acostuma, às vezes, com aquilo. É um filho que fica no celular, mas ele é quietinho, ele é de boa. Ele fica no celular, mas ele sai de casa, eu sei onde ele está, logo ele volta. Será que nós sabemos mesmo? Será que nós estamos se atentando ao que o Senhor nos deu? Nós estamos valorizando o que o Senhor colocou nas nossas mãos, o que nós temos? Às vezes, a gente não valoriza o nosso casamento, porque, às vezes, a gente tem tantos afazeres, a gente chega na igreja, a gente trata o irmão bem, a gente trata os de dentro bem, a gente está no nosso trabalho, a gente trata bem. Quando a gente chega em casa, o marido vai pedir alguma coisa, faz você. Estou cansada, já olhei para o meu filho o dia inteiro, faz você. Dá para você pôr a comida? Não, põe você. Estou cansada, não vou pôr, não vou fazer nada. Seu filho pede alguma coisa, vai pegar você. Procura você. Será que a gente está com atenção a isso? Os nossos filhos, o nosso marido? Ou algum relacionamento dentro de casa que você tenha que ter, alguém que Deus colocou. Às vezes a gente está falando aqui dentro de casa, mas às vezes é no seu trabalho. Às vezes o Senhor colocou alguma coisa do seu lado, nas suas mãos, que é para você cuidar. Será que você está dando valor a isso? Assim como essa mulher, ela perdeu e ela teve que procurar com diligência. Procurar com diligência, com atenção, com cuidado, porque às vezes nós estamos despercebidos. E o que ela precisou fazer para procurar com diligência? Acender a luz, varrer a casa, afastar os móveis, tirar tudo do lugar. É isso, às vezes nós precisamos acender a luz. E a luz está aqui, ó. Acender a luz, acender a candeia. Sabe por quê? Porque às vezes nós achamos que a gente já lê a Bíblia, a gente já ora, a gente já está acostumado, então a gente vai no nosso achismo. Não. Procure aqui. Às vezes o Senhor quer falar com você. Se atenta na Bíblia, acende a luz, acende a candeia e vai procurar. Porque às vezes você está perdendo alguma coisa dentro da sua casa e não está atento. Então, essa é a primeira lição, que o Senhor nos confiou coisas preciosas. Tudo que o Senhor nos dá é precioso. E as coisas que Ele nos dá sempre vai ter a ver com pessoas, nunca com coisas. As coisas preciosas para o Senhor são almas, são pessoas, não são coisas. Aquela pessoa que você não está valorizando tem um valor imenso para o Senhor. É precioso e Ele confiou em você para cuidar. Ele confiou em você. Porque quando Ele nos dá alguma coisa, quando Ele nos confia alguma coisa, Ele nos capacita e faz a gente cuidar para Ele. Porque nós estamos aqui, se o Senhor te deu alguma coisa para você fazer, para você orar, se o Senhor te deu o dom de orar, se o Senhor te deu o dom de pregar, se o Senhor te deu o dom de cantar, eu não sei, de receber bem um irmão, de estar
na liderança das irmãs, é porque Ele confia em você. Ele te capacita para você fazer. Ele nos capacita, não é para a gente guardar para nós, não. É para a gente fazer o que Ele quer que a gente faça. Então, que a gente vá e faça. Se Ele está te capacitando, é para você fazer. Nada que o Senhor faz é em vão. Nada que Ele faz na nossa vida pode estar no momento mais difícil. Às vezes Ele vai te usar para você cuidar no seu momento mais difícil. Não é quando você estiver bem, não. Porque às vezes você fala assim, não, eu não vou fazer não, porque eu não estou bem. Não, às vezes você não vai estar bem. O Senhor vai falar, eu não vou cuidar de você agora, mas você vai cuidar do outro. Você vai cuidar de quem eu estou pedindo para você cuidar. Você vai levantar, você vai acender a luz, você vai varrer, você vai procurar, você vai fazer, porque é precioso para mim, assim como a sua vida, a sua alma, você está aqui, é precioso, para o Senhor também é. Aquele que você não dá valor, porque às vezes para nós estamos acostumados e a gente não dá valor, para o Senhor tem valor. Amém, irmãos? Então, vamos ter atenção, procurar com diligência. Tudo que o Senhor pedir para você fazer, tenha atenção, cuidado, aos mínimos detalhes. Vamos buscar o Senhor. Ora, mas busca na palavra. O Senhor tem algo para falar conosco. O Senhor sempre tem algo para falar conosco, para nos ensinar e para colocar nas nossas mãos para que a gente faça. Porque às vezes a gente está acomodado e não é para se acomodar, não, é para levantar. Está acostumado, levanta e vai procurar, porque o Senhor tem sempre algo para fazer por nós. E aí ele pergunta assim, como nós estamos cuidando do que Deus nos deu? Como nós estamos cuidando? Porque ali é a atenção para a gente procurar. Mas e o que você já tem na sua casa? Assim como essa mulher, ela tinha uma moeda valiosa. Como você está cuidando do que você já tem? O Senhor te deu um bom emprego? Colocou pessoas do seu lado? Como você está cuidando disso? Ou, Deus já fez, então eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Não, faça mais. Ore mais, busque mais e faça mais do que Ele colocou nas suas mãos. Sempre mais. Sempre o que Ele quer, porque o Senhor quer o melhor. Assim como Ele faz o melhor para nós, Ele te capacita para você fazer o melhor. Então, como você está cuidando da sua casa? Tem que limpar a casa todo dia? Não aguento mais. Estou cansada. Todo dia a mesma coisa. Eu era assim. Todo dia a mesma coisa. As crianças nasceram, não aguentavam. Não aguentava, mas todo dia a mesma coisa. Não. Hoje até falam assim para mim, nossa, seu filho te dá um trabalho, você com a maior paciência, ele é precioso para o Senhor. Ele me mostra a língua, chama as pessoas de idiota. Mas o Senhor deu ele para eu cuidar, então a gente faz. Então, do que a gente está cuidando? É um filho que está distraído? Às vezes até os meus filhos. Está distraído no celular, vamos lá ver o que ele está fazendo. O que você está vendo? Senta um pouquinho com o filho, conversa com ele. Saiba o que ele está fazendo. Né? Às vezes é um filho, mas às vezes é um marido, às vezes é uma prima, às vezes é um irmão. Eu não sei, mas se o Senhor colocou aqui, às vezes é um parente que mora com você, eu não sei. Mas se o Senhor colocou essa palavra, eu creio que o Senhor tem endereço. Se não for para vocês, é para mim, porque o meu ouvido está mais perto aqui da boca, eu tenho certeza que o Senhor fala e Ele está falando comigo. Né? Então, que a gente se atente, que a gente busque ao Senhor, né? Que a gente tenha esse cuidado com Ele, mesmo que seja uma coisa que para você já é um fardo, busca no Senhor, o fardo do Senhor é leve, Ele não nos dá nada que a gente não tenha condição de fazer. Por mais que a gente ache, como é um saco fazer essas... Não, porque quando a gente faz o que o Senhor quer que a gente faça e a gente tem essa atenção, a gente está servindo ao Senhor. A gente não está servindo só o nosso marido, nossos filhos, a nossa casa, o nosso pai, a nossa mãe, os nossos vizinhos, os irmãos da igreja. Não, a gente está servindo ao Senhor. E quando a gente serve ao Senhor, não é só quando a gente canta aqui, quando a gente faz o que a gente tem que fazer aqui. Não, às vezes é um trabalho simples. Ir lá e lavar uma louça para alguém, eu não sei. Fazer uma coisa simples, mas é algo que aquela pessoa está precisando. E você pode fazer. Então, sirva. Nós estamos aqui como servos. Humildes servos, nós temos que servir. Qualquer pessoa. A nossa obrigação é servir. Então, a gente vai lá e serve. E quando a gente serve com amor, a gente está servindo ao Senhor. Né? Então, a gente está servindo ao Senhor. Então, tenha sempre isso na sua mente. Nada que você vai fazer para um irmão é em vão.
Faça isso com todo amor, porque quando você faz isso, você serve o Senhor. Você serve quem te salvou, quem te chamou para estar aqui, quem está te capacitando, quem está te instruindo a fazer. Então, faça com amor. Faça com amor em qualquer circunstância. Você pode estar nervoso naquele dia, mas para um pouquinho, pensa, né? Reflete um pouquinho, reflita um pouquinho, respira fundo. Eu tenho que fazer com amor, seja qualquer coisa, né? Quando a gente faz assim, dessa forma, a gente tem a consciência que foi o Senhor que nos chamou e é a Ele que nós estamos servindo, né? Não é aquela pessoa que te magoou. Às vezes vai ser aquela pessoa que te magoou, que você vai ter que engolir seco aquilo, orar, mas fazer com amor para ela, entendeu? Porque às vezes a gente não tem noção do que a gente faz, ou aqui ou em qualquer lugar. Às vezes uma palavrinha dita da forma errada, você pode estar sendo pedra de tropeço para alguém ir embora, entende? Para alguém ir embora daqui, ou embora da sua casa, embora da sua vida, e você não vai cumprir o que o Senhor tem para você, o que você precisa cumprir, o que Ele colocou nas suas mãos. Então, sirva ao Senhor com alegria. Então, sirva ao seu irmão, sirva ao Senhor com alegria. Então, como nós estamos cuidando do que Deus nos deu para a gente servir, amém? E a terceira lição é como a gente procurar o que se perdeu. Quando a gente dá conta de alguma coisa que está perdida, porque, igual eu disse, às vezes é no seu trabalho, na sua casa, você está acostumado. Você nem tem noção que aquilo está perdido. E que você precisa procurar. Então, você não tem noção. Mas quando você busca o Senhor, Ele te direciona. Ele te fala o que é que você tem que fazer. Então, não fica no seu achismo. Não fica acomodado em casa, achando, depois eu procuro. Não, busca o Senhor. Ouça, esteja atento à palavra do Senhor, o que Ele quer te dizer. Você ora, fala com Ele, mas busca a palavra, porque Ele tem algo a falar com você. Entende? Então, que a gente não se acostume com tudo que a gente tem, mas que a gente esteja atento a procurar, porque às vezes é alguma coisa que está se perdendo e você não tem noção disso. Não pegou a responsabilidade para você, e a responsabilidade é sua. É algo de valor para o Senhor. E tudo que é de valor para o Senhor tem a ver com almas, não tem a ver com coisas. Às vezes é uma coisa que você quer, não. O Senhor vai te dar almas, pessoas para você cuidar, vai te instruir, vai te capacitar para você fazer. Então, que você tenha noção disso, que algo está se perdendo e que você precisa procurar com diligência e responsabilidade e cuidado. Então, varre a casa, acende a candeia. Essa mulher aqui, ela acendia a candeia, por quê? Porque aquelas casas daquela época eram casas que era praticamente assim, só um cômodo, era um cômodo e não tinha janela. Então, assim, ficava difícil, não teria como procurar no escuro. Então, ela levantou, varreu a casa, acendeu a candeia. E a gente varre a casa por quê? A gente varre a casa porque, às vezes, é coisa que está embaixo, está difícil, porque a gente não está se atentando. Então, a gente precisa ter disposição. Ter disposição, não ficar acomodado, não. Ter disposição, levanta. Varre a casa, acende a candeia, tenha disposição, faça algo novo, algo que o Senhor pediu para você fazer, ou que Ele ainda vai pedir para você fazer. Esteja atento. Não se desanime, não fique no seu achismo, no seu comodismo, não. Fique atento, porque às vezes é algo que o Senhor vai colocar nas suas mãos para você fazer. Vai colocar alguém aí do seu lado para você ajudar, para você servir. E às vezes é coisa difícil, não é coisa simples, não. Mas fique atento, busque ao Senhor e faça. Não, porque o Senhor às vezes coloca coisas para nós que a gente fala, usa-me, Senhor. Daí o Senhor dá umas coisas difíceis para a gente fazer, e aí a gente tem que passar um bocado. Mas aqui a gente consegue, acendendo a luz. Acendendo a luz, buscando na palavra de Deus, né? Que assim como o Senhor diz no Salmo, né? Que a palavra é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Amém? Então, para concluir é isso, meus irmãos, que a gente esteja atento ao que o Senhor quer para nós,
né? Às vezes o Senhor vai aproximar pessoas no tempo da dracma perdida e depois essa pessoa pode ser sua amiga, né? Porque aqui fala assim, e achando, convoca as amigas e vizinhas. Então, às vezes, o Senhor vai colocar coisas para você ajudar e essa sua amiga vai se alegrar com você. Vai ter alguém para se alegrar com você, vai ter alguém para orar com você, né? No tempo da dracma perdida, no tempo da luta, do sofrimento, no tempo que você está ali lutando para achar, para fazer o que o Senhor quer que você faça, né? Para se encaixar no que o Senhor quer que a gente faça, e depois vai ter como se alegrar, né? Então, o Senhor, quando encontra, sempre tem festa no céu. O filho pródigo voltou. O Senhor não foi atrás dele, mas fez festa. O pai estava de braços abertos. Por quê? Porque ele tinha consciência. O pai não foi atrás, mas sabia que ele ia voltar. Estava de braços abertos esperando, né? A ovelha também voltou e houve festa. A dracma perdida foi encontrada e houve festa. Sempre há festa no céu por uma alma que foi encontrada, por uma alma que volta. E às vezes pode ser até você. Às vezes a gente mesmo está se perdendo de nós mesmos. Às vezes a gente está tão acostumado, a gente está se perdendo dos valores que o Senhor deu para nós. A gente faz tantas coisas no dia a dia, igual eu falei, às vezes, a gente não fica só dentro de casa, a gente sai para fora, a gente vai trabalhar, a gente faz um monte de coisa, e aí a gente não se atenta, a gente se perde de nós mesmos, a gente se perde dos valores que Deus tem para nós, né? Então, há festa no céu quando um pecador se arrepende, quando essa alma é encontrada. E lembra, gente, sempre vai ter a ver com almas. Sempre vai ter a ver com almas. O que o Senhor quer são as almas. Nunca vai ser com coisas. O Senhor nos dá coisas também, quando é necessário. Ele sabe o que a gente necessita, Ele sabe o que a gente precisa, mas o mais importante é você estar aos pés dEle, é você estar buscando Ele, é você estar fazendo o que Ele quer, a vontade dEle. Ele te salvou, te capacitou, você está aqui, então faça o que o Senhor quer. Se encontre. Às vezes não é nem alguém, às vezes é você mesmo. Busca o Senhor, ore ao Senhor. Às vezes é você mesmo que precisa se encontrar. Às vezes o Senhor está em busca de você mesmo. Você precisa se encontrar. Então, fique com essa palavra no seu coração, meu irmão. Às vezes, se atente, porque às vezes é você mesmo. Às vezes é alguém que o Senhor vai colocar no seu coração, mas às vezes é você mesmo que está se perdendo do que o Senhor tem para você. E se você está no caminho perdido, você está via paralela, o Senhor vai trazer você de volta. Então, busque ao Senhor, porque o Senhor quer você aqui, quer você aos pés dEle, buscando a Ele com a luz acesa, na presença dEle, fazendo o que Ele tem para você. E o Senhor tem sempre o melhor para nós. Por mais difícil que seja, o Senhor tem o melhor para você. Pode ser que o caminho de volta seja difícil, igual do filho pródigo. Ele demorou muito, ele se deslumbrou, então no achismo dele, ele foi parar onde? No chiqueiro, com vontade de comer a comida dos porcos. Então, às vezes, se você está se perdendo de você mesmo, você pode estar dando uma volta. Não, volta. Nunca é tarde. O Senhor está de braços abertos esperando. Nunca é tarde, nunca é tarde. E o Senhor tem o melhor para nós, tem o melhor para você, tem o melhor para mim. Então, não fica dando voltas. O Senhor tem o melhor para você. E o filho pródigo sabia. Ele sabia que a abundância estava ao lado do pai. No momento ele não quis a presença do pai, mas ele sabia que a abundância, que tudo de melhor era o pai que tinha para ele. Não era estar ali onde ele se deslumbrou e perdeu tudo, porque às vezes no nosso achismo, no nosso deslumbramento com o mundo, a gente vai parar mais longe do que a gente acha que iria, né? Pelas nossas vontades, a gente vai muito mais longe, muito mais fundo, no fundo do poço. Amém? Então, que o Senhor... que essa palavra fique nos corações. Eu não sei para quem é. Eu sei que o Senhor tem direção aqui. Se não for para ninguém, é para mim. O Senhor sempre fala conosco. Amém? Que os irmãos guardem essa palavra no coração. Isso é o que o Senhor colocou no meu coração hoje. Que Deus abençoe a todos. Eu agradeço a rica oportunidade no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.